Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Impulser Academy. E estamos aqui nessa semana preparatória para o nosso congresso que vai acontecer a partir da próxima semana, com mais de 35 palestrantes trazendo informação, trazendo experiência, trazendo transformação para a sua vida, seja ela transformação na sua saúde física, emocional, saúde mental, saúde financeira, equilíbrio interior. Nós temos uma vastidão aqui de especialista para na próxima semana entregar transformação para você. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial também, uma palestrante que vai estar lá. E eu aqui, Fontaine, tenho a honra de poder conversar com ela para a gente trazer um pouquinho da pessoa, de quem é o ser humano que está por trás dessa palestrante que nós teremos aqui. E ela fala daqui da cidade de São Paulo. Eu também não a conheço, como a maioria dos palestrantes, eu não conheço presencialmente, mas a gente já fez conexão, já fizemos entrevistas, né? Todos os palestrantes, né, passaram por entrevista comigo e aí foram aprovados no vestibular do Fontaine. E ela está aqui hoje, então, cedendo o seu tempo, né, com muita gentileza, para que a gente grave, então, esse podcast. Então, seja muito bem-vinda, minha querida psicóloga, terapeuta Maria Joseli, diretamente aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, o palco é seu. Obrigada, Fontana. Estou muito contente de estar aqui. Para mim foi um convite maravilhoso, uma surpresa também, né? De ter conhecido vocês, esse projeto, né? Me pegou num momento assim tão de que eu precisava de sangue novo, sabe? Eu precisava de um desafio novo. E aí Uhum. casou, né? Então, estou muito contente, né? De estar aqui, de estar nesse processo, nessa entrevista. E, bom, estou à disposição. Legal, então. Então, conta pra gente, então, Joseli, né? E a gente chama aqui a Maria Joseli de Joseli. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Seja você, onde você começa a sua jornada como psicóloga, como terapeuta, por que que você escolheu isso, né, para a sua vida? Quantos anos você está nessa empreitada toda, né? Então, fala um pouquinho pra gente dessa sua jornada para que o pessoal te conheça um pouco mais. É. Eu acho que eu sempre tive dentro de mim o desejo de cuidar, né? Então, desde pequenininha, eu queria muito ser médica. E casei, até casei com um médico, fui morar em Bragança, só dando um resuminho assim, onde eu cheguei, né? E aí, meu marido nunca me deixou trabalhar, né? E não fiz faculdade. E eu fui fazer faculdade depois de uma, um período de uns 5, 6 anos de depressão profunda, que eu resolvi, eu vou fazer o que eu quero e eu preciso ter utilidade nesse mundo e até vibrar com o desejo da minha alma, né? Com o meu propósito de vida, que é cuidar, né? Então, eu comecei ali primeiro na parte terapêutica, eu fui fazer astrologia, fiz 5 anos de astrologia, né? Então também sou astróloga. E nesse meio tempo aí eu descobri que eu queria fazer psicologia, né? Não pude fazer medicina, né, para cuidar do físico das pessoas, mas eu podia cuidar do emocional, né? E aí fiz, foi, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, já com uma certa idade, né? E eu acho que foi no momento certo, na hora certa, né? E isso me trouxe a vida, né? Cuidar de pessoas, me dá um sentido de viver, isso me trouxe a vida, né? Eu sou muito grata por estar nessa profissão e por influenciar e ajudar muita gente. E é interessante, por isso que é muito interessante a gente conhecer um pouco da história das pessoas. Por isso que esse podcast aqui ele tem essa intenção de trazer um pouco da história dos nossos palestrantes. A gente vai conhecendo um pouco mais. Eu também estou conhecendo um pouco mais, porque não foram questões que a gente conversou na entrevista, né, com a Joseli. E olha só, muitas vezes a gente não sabe por que que algo está acontecendo na nossa vida naquele exato momento, e depois os sentidos de tudo vão aparecendo. Então você, de repente, trouxe aqui pra gente que você teve um momento de depressão, não importa o porquê e como, mas você teve um momento de depressão ali na sua vida. Então você
sabe muito bem qual que é o problema das pessoas que não têm a saúde emocional, que não têm a saúde mental equilibradas. Você Uhum. esteve nesse lugar e depois você faz uma opção para uma área terapêutica, né? Que é a psicologia é um processo terapêutico também, é uma Sim, ciência, mas é um processo, se dá num processo terapêutico para poder ajudar as pessoas que estão nesse lugar hoje. Porque você sim, poderia não ter passado por nenhum processo depressivo e também exercer a tua profissão com muita maestria. Mas aham, além do conhecimento que você adquiriu na academia, você traz hoje para as pessoas essa experiência de ter pertencido em um dado momento na sua vida ali. Qual é a diferença que você hoje vê se você não tivesse passado por isso e hoje você ter passado e como é que você leva essa experiência para as pessoas? é. Eu acho que a relação terapeuta-paciente, né? Eu tenho o meu jeito de atendimento. É, então, eu tenho muitas trocas com os meus pacientes. Então, quando eles vêm, eu falo, eu sei do lugar que você está falando, porque eu também passei, né? Então, Uhum, conto também um pouquinho da minha experiência. E assim, eu acho que todos nós, né, passamos por traumas na nossa vida. Então, a gente fala muito do curador ferido na psicologia, né? uhum, Então, geralmente vai chegar aquele paciente que teve ou que tem o mesmo sintoma que você, né? E aí você precisa ser o curador ferido e ter passado por essa experiência e ter superado isso, porque eu acho que o importante do terapeuta é também fazer terapia, é também se curar, é uhum, também ter resolvido os seus problemas para poder ajudar o outro e direcionar para que ele possa resolver. Então, eu acho que a nossa história de vida no setting terapêutico, ele é muito importante, né? Porque você sabe do lugar que o outro está falando. uhum. Legal. E é interessante também isso, né? Porque eu tive um desafio financeiro muito grande na minha vida. Eu e minha esposa, nós quebramos com aquela crise do subprime de 2008 e fomos à falência, né? Quebramos, chegamos a uma dívida de mais de 1.100.000 reais. E hoje eu ajudo pessoas que estão endividadas a organizarem suas finanças, né, e sair desse lugar da dívida. E quem não está, não entrar, porque não é um Sim, bom lugar. Né? não. Dívida não é um bom lugar. Então, esse processo. Então, eu falo que tem muitas pessoas capacitadas no mercado, com certeza ajudando pessoas endividadas, mas que nunca tiveram nesse lugar ali. Entendeu? Mas fala pelo conceito, pela teoria, pelo conhecimento ali, tá tudo certo. Mas quando a gente está ali, eu entendo muito bem o que você está falando, porque quando a gente nós fizemos parte daquele lugar, a gente tem um pouco mais não vou dizer que de propriedade, mas de sensibilidade, de entender o outro naquilo, naquela dor que ele está sentindo, porque eu consigo encurtar ainda mais o caminho. Se de repente eu tivesse apenas o conceito teórico da coisa, porque eu trabalhei ali com essas probabilidades. Então é muito, muito interessante. Eu não gostaria de passar de novo pelo que eu passei, né? E com certeza você também não. E no teu trabalho como psicóloga, Joseli, qual é a principal, não vou dizer orientação, mas qual é a principal abordagem que você utiliza para as pessoas que são depressivas? Existem muitos problemas que eu sei que a psicologia trata, mas já que a gente está nessa questão da depressão, e existem muitas pessoas depressivas nos seus trabalhos hoje. Sim. Recentemente saiu uma pesquisa que o brasileiro a classe trabalhadora brasileira é a mais infeliz do mundo hoje, porque não está feliz com o trabalho. Então, olha o que isso está causando na vida das pessoas. Então, que abordagem você utiliza para essas pessoas, né? Porque o nosso Congresso também tem essa linha de trabalhar aqui com as empresas, né? Aqui no Congresso vai ter muitos gestores de RH, muitos líderes, muitos empresários e colaboradores também assistindo e participando com a gente. Então, qual é a principal abordagem que você tem para essa questão da depressão oriunda ali do trabalho? Uhum. A minha abordagem é mais junguiana, né? Não sei se todo mundo entende o que é isso, né? Uhum, Mas o meu teórico, né, de estudo e de preferência é Jung. Então, eu trago muito essa psicologia voltado para o holístico, né? Que as pessoas
confundem muito holístico com Esoterismo. esoterismo Ah, e não é, nada a né? ver. Então, toda vez que a gente fala de holístico, as pessoas pensam que é jogar tarô, que é astrologia, né? E não é, apesar de ser astróloga também. Mas eu vejo muito essa parte do holístico, né? De compreender o ser humano não só como um sintoma, mas ele teve uma história, ele teve um ambiente, ele teve relações, né? Familiares, de amigo, de trabalho. Então, não é um ser fácil de se compreender, é um ser muito complexo e Uhum, cada um é único. Você não consegue, o ser humano responde de diferentes, né? Eu falo, né? Deus não se repete, né? Cada um é único no universo. uhum, Então, assim, para você atender essa unicidade de cada um, você precisa olhar de vários ângulos, né? Então, não só a queixa do paciente, mas toda a história, né? O que ele traz de história de vida, os traumas que ele passou, o histórico médico, né? Familiar, espiritual, a questão da fé, da religiosidade, das crenças que a pessoa tem, né? uhum, E conseguir entrar nesses âmbitos todos, entendeu? Junto com o paciente, sem julgar, sem colocar a tua opinião, entendeu? Acolhendo, né? Eu falo que a psicologia ali no setting é uma dança, né? O terapeuta, ele só vai ajudando o outro a se conduzir, né? Ele está ali uhum, como parceiro, mas é uma dança. Então, ele precisa aprender o ritmo do seu cliente, né? Ele precisa o tempo dele, né? Para que ele possa ali harmonizar aquela dança o máximo possível. Então, eu acredito muito nisso. Então, essa visão, né, holística, né, que eu tenho eu acho que para todo mundo, né? Não só para os meus pacientes, meus clientes, mas para todo mundo, que é ver um ser completo, né? Com uhum. toda a sua fragilidade, com o seu potencial. Eu gosto muito nas sessões de buscar qual é o seu potencial, sabe? O que a sua alma pede, né? Porque eu acho que a gente veio para esse mundo para ser feliz, né? E Uhum. a gente só é feliz fazendo aquilo que a gente é apaixonado fazer. Uhum, legal. E você fala essa questão da dança, né? Me veio aquele filme Perfume de Mulher com Al Pacino, Sim, e é um filme maravilhoso, né? E essa condução mesmo, né? Então, e ela terminou, ele sendo cego, ele termina ali fazendo aquela condução, ela se entrega, porque e esse se entregar é o se permitir, é o porque se se a pessoa permitir. que é o paciente, né? O cliente ali, se ele não se permite, não existe essa condução de forma nenhuma. E essa condução não é o psicólogo, como muitas pessoas acreditam, o terapeuta resolver o problema. Não, é ele olhar de uma outra forma, porque às vezes a pessoa não está conseguindo ver e enxergar, porque ela está envolvida na situação, e às vezes não consegue Exato. ver. Então, é isso que você está falando, né? Essa condução. Eu falo, tem diferentes ângulos para se olhar da mesma situação, Isso. né? Tem até um filme chamado Ponto de Vista, Sim, né? Que sim. é cada um olha a situação de um ponto de vista diferente, né? Na vida é assim, às vezes você está ali no olho do furacão, às vezes se você der um passo e olhar de lado, você vai ver uma outra situação e às vezes achar a saída, né? Uhum, Então, legal. eu convido muito meus pacientes a olharem de outro ângulo, Uhum. entendeu? É, Né? quando eu tava fazendo neurolinguística, formação em neurolinguística, e aí tem vários exercícios, né, que a gente sempre, a neurolinguística trabalha muito com a questão da comunicação, né, para a gente poder melhorar a comunicação, seja ela interna, seja ela externa. E então, numa situação é você ter a sua percepção, que é um ponto de vista seu, e não é o único, ele não é Sim, soberano, ele é apenas um. E aí é quando você vai e se coloca no lugar agora do outro. Então, por exemplo, eu vou me colocar agora no seu lugar aqui, para que eu tenha a percepção de como você está me vendo aqui nesse podcast. Então, eu tento me colocar ali para sentir o ambiente, como é que está acontecendo e tudo mais, na sua versão, na sua visão. E aí existe uma terceira situação, que é uma terceira colocação que a gente diz, é a percepção da mosca.
E o que que acontece? É como se fosse uma mosca que tivesse aqui na parede e observando nós dois. Então, isso aumenta o grau de percepção muito forte da gente. Então, uma coisa Sim. é o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo e percebendo, me coloco no seu lugar para poder fazer o mesmo, e agora me coloco aqui, porque eu tive, nas duas primeiras, eu tive a minha percepção e a sua. Agora aqui é uma terceira. Eu estou tendo a dele, a dela, e agora a minha aqui, olhando o quadro junto. Então, eu acho que o papel do terapeuta e do psicólogo é fundamental em ajudar as pessoas nesse sentido. E lá no começo que você disse, na sua apresentação, me fixou aqui um termo que você trouxe, que é o cuidar, né? E você sempre teve esse cuidado. E só no seu jeito de falar, na sua tranquilidade, que você está explicando aqui, eu sinto isso, né? Não é eu já estou sentindo que no processo que você faz com seus clientes, você traz muito isso, você traz isso muito forte, né? Nessa condução aí das pessoas, com esse cuidado. Isso fica nítido aqui para mim nessa tua fala, esse teu jeito de falar. E eu acho que um dos pontos fortes que eu gosto muito de tocar é essa inteligência emocional, sabe, Fonte? Porque eu acredito e é assim, né? Nós não controlamos nada, nós não temos controle sobre praticamente nada na nossa vida. A única forma de controle que nós temos é sobre nós mesmos, E no né? presente. E no presente. Então, eu posso controlar uma reação que eu vou ter, né? Uhum. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço que é o espaço da consciência, de Legal. você ter consciência de como você vai elaborar essa resposta ao responder, né? Então, é por aí que vai a inteligência emocional. E aí eu vou contar o que me aconteceu ontem, né? Então, eu tô com a minha cachorrinha doente, eu levei no pronto-socorro e eu tava super nervosa, super. Respiração ofegante e ali picando ela, e aí o medo de perder, e nervosa, tremendo. E aí eu fui para a recepção, aí eu falei assim, não, eu preciso me controlar, isso eu posso. Sim. Aí fui para minha respiração, respirando, entendeu? Eu gosto muito de mantras, vai dar tudo certo, ela vai ficar bem, ela já está sendo atendida, e agora eu posso respirar. Então, eu fiquei naquele mantra ali, respirando, daí a pouco eu estava equilibrada, entendeu? Uhum. E isso a gente controla, né? Tomar consciência de que eu preciso me alinhar, né? Eu preciso achar meu prumo, né? Para eu poder lidar com as situações, né? A situação estava ali de emergência, mas eu precisava ter clareza, eu precisava ter um pouco de presença para poder resolver tudo sem ficar histérica, né? Uhum. Então é um pouco disso que eu trago muito, né, nas situações, né, que se apresenta aqui na, na terapia, é buscar essa força interna, sabe, esse centramento interno, essa inteligência emocional. Eu não consigo controlar o que você vai fazer com o que eu faço. A Uhum. sua reação, como você vai lidar com ela, é só um problema seu. Agora, Uhum. o que eu faço com isso é um problema meu e eu preciso ter inteligência emocional para lidar, Sim. né? Então, é um pouco disso, né, que eu trago muito para as minhas sessões e para os meus pacientes. Uhum. Como lidar com essas situações. E é muito bom que você está trazendo aqui de mostrar essa sua parte humana de, de fragilidade, porque todos nós somos frágeis também, né? E todo muro tem um pontinho fraco. Todo muro É, vai ter um ponto fraco. Então, sacerdotes erram. sim. Médicos erram, eu não sei qual é a porcentagem, mas eu sei que existe um número muito grande de óbitos por erro médico, né? Uhum. Que mais? Os psicólogos, terapeutas também têm as suas Sabe, fragilidades, né? Mas é aquilo que você errar, disse agora. Diga. errar é importante, Sim, faz parte do processo de entendeu? desenvolvimento e aprendizado.
essa parte do ser humano, humano errar, é que é muito importante. A gente precisa fazer muitas pazes com o erro, porque é o erro que faz a gente crescer. Toda vez que a gente erra, a gente melhora alguma coisa, Tem né? outro, Então, você vai é, buscar cura, melhora depois de um erro. outro dia uma pessoa perguntou a gente estava conversando, né, sobre o Congresso e tudo mais, e eu falei que tinha questão da saúde financeira. Aí ele perguntou bem assim, mas e esse pessoal que vai falar sobre saúde financeira já são ricos, são milionários? Aí eu peguei e olhei para ele, olha a concepção e consciência que essa pessoa tem de saúde financeira. É só um cara que é rico e milionário? Um cara rico e milionário, ele pode ter problema de saúde financeira. Sim, Ele pode ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente com as finanças, né? Ele sim. pode ter uma série de deficiências, de deficiências emocionais, inclusive, que ele faz, ele gasta demais, por exemplo, para poder manter um padrão por causa das outras pessoas, por causa de um externo, não o interno. Então, eu olhei assim, eu falei para ele bem assim, não acreditei que você terminou fazendo essa pergunta, essa colocação, né? Porque aí a gente terminou conversando, não vou aqui me estender na situação, mas é só para a gente poder entender isso, e é o lugar que eu estou querendo trazer essa consciência para as pessoas aqui, que o psicólogo, o terapeuta, o sacerdote, o médico, todas são pessoas falíveis, né? E você trouxe agora há pouco também, quando vem um paciente numa clínica, o que que é o correto dizer, cliente ou paciente? Eu chamo de pacientes, Tá né? Mas bom. tem algumas abordagens que chamam de clientes, Cliente, tá né? bom, beleza. Então, o que que acontece? Quando essa pessoa, eu sempre acredito isso, Joseli, comigo, quando a coisa vem para mim, eu preciso pegar, porque ela é para mim. Então, Sim, qualquer que seja a abordagem de um cliente que veio para você, é porque esse cliente também, no seu processo, também eu acho que vai ser muito interessante. É isso que você disse agora há exato, pouco? Legal, sim, é. legal. E eu acho que tem um aprendizado mútuo. Eu Sim, aprendo muito com os meus pacientes, né? sim, sim. Tem um aprendizado muito grande, né? Uhum, E às vezes eu agradeço, porque às vezes eu tenho que pesquisar, que ver, sabe? Então, início do ano passado, eu comecei a atender muito paciente com TEA, né? uhum, E aí eu fui ler sobre TEA, fui fazer curso sobre TEA, entendeu? Para uhum. poder dar suporte para esse paciente, porque aí você sabe lidar com o ser humano, tratar o ser humano, que não é diferente, né? Sim, Mas e aí você também aprende, você também evolui, sabe, com alguns desafios que pacientes trazem. sim. Fala pro pessoal que está te assistindo agora o que que é TEA. Não, TEA. Sim, então, fala pro pessoal o que que é. A TEA é autismo, Isso, transtorno do espectro autista. isso, porque hoje tem muitas siglas, pessoal. Hoje tem muitas siglas e a Ah, é gente então precisa verdade. estar, né? Então É, a gente precisa estar, opa, todo dia uma sigla nova que existe por aí. exato, E é. algumas que tem, o pessoal vão acrescentando letras e fala, gente, mas não era mais o que eu aprendi lá. Talvez daqui um mês o TEA já seja TEAS, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, Sim, né? sim, Muito bom. Pessoal, a gente está conversando aqui com Maria Joseli, psicóloga, terapeuta, né? Um bate-papo aqui descontraído, muito legal, muito interessante, falando desse lado humano aqui, do psicólogo, do terapeuta, isso é muito bom aqui pra gente. Se você está gostando dessa conversa, dá o seu like aí, dá o joinha pra gente, faz um comentário aqui para Joseli, pra gente aqui, pra nossa equipe, e aqui embaixo tem o link para você adquirir o seu ingresso VIP para o primeiro congresso online Impulser Conference. Se você ainda não comprou, você está perdendo tempo porque o valor promocional está terminando o prazo. Então, clica logo, adquira o seu ingresso, tá bom? E porque não somente a Maria Joseli vai estar lá, mas 35 outros palestrantes trazendo transformação para a sua vida, né? Isso é muito legal. E Joseli, o que que você vai trazer então na sua palestra para poder ajudar nessa consciência das pessoas, para que essas pessoas possam, né, aumentar esse grau de consciência sobre si mesmas, né? Para poder alcançar, então, um outro lugar de mais equilíbrio interior, de mais saúde emocional, mental, enfim. O que que você está trazendo para o congresso de palestra? Eu estou trazendo um pouco também da minha experiência de vida, né? Porque tenho esse processo de me tornar consciente dessa inteligência emocional, né? Então, eu trago nessa palestra um pouco desse foco, né? Então, é sobre a superação, é superação do dia a dia, porque às vezes a superação não é de um problema grande.
às vezes é da rotina do dia a dia, né? Uhum. Rotina de trabalho, rotina de família, de filhos, e isso às vezes te traz um desgaste, um estresse muito grande. Então, como superar, como se autorregular, como se adaptar às transformações da vida, né? Uhum. Então, eu vou trazer um pouco, né, de conhecimento para para esse tema, né, e de como a gente se autorregular nas situações diversas da vida. Legal, muito bom. E nós temos um foco aqui dentro do nosso congresso, que é o ambiente de trabalho, né? Porque quando nós Sim, criamos esse programa do Impulser Academy, né? Que é um ecossistema inteiro, e o nosso congresso é apenas a primeira fase desse ecossistema, foi baseado e inspirado, né? Para a gente poder atender ali as novas diretrizes ali da lei e onde as empresas precisam cuidar da saúde emocional e mental dos seus colaboradores lá no ambiente do trabalho. E isso é muito importante. A gente precisa aproveitar esse momento da melhor forma possível, apesar de que é uma lei, é obrigatoriedade, mas a gente pode ressignificar isso, a gente pode dar uma outra conotação, no sentido de que vamos aproveitar esse momento para poder ajudar o maior número de pessoas a alcançarem um nível de consciência mais elevado, de saúde em todas as áreas mais elevada também. E como é que você, com a tua experiência que você já tem, né, qual é a principal queixa, né, que chega ali para você, que vem ali do ambiente de trabalho? Você já mapeou isso? Você tem uma percepção já disso das pessoas que chegam para você, essas situações estão no ambiente do trabalho, estão fora, e as que estão fora, como é que você percebe que elas estão perdendo produtividade, né, sendo ali de alguma forma prejudicando elas no ambiente do trabalho? Você já mapeou isso de alguma forma? então agora está tendo muito caso de burnout, né? Sim. E eu acho que muito disso é você não saber os limites até do seu corpo, os limites, né, do trabalho. Então, com esse negócio agora do home office, né? Então, assim, as empresas, elas passam além do seu limite e às vezes pela competição que tem aqui fora, né? Porque não tá fácil, as pessoas se sujeitam muito de ir além do que podem, né? E Uhum. aí a estafa, o cansaço, né, leva a um quadro, né, de adoecimento. Então, pensando nisso, né, trazendo um pouco disso, é você saber os seus limites, esse autoconhecimento, você pôr limites, né? Então, de você se respeitar, né, para você não adoecer. Eu tenho uma teoria, né, que eu falo, e eu, né, brinco muito. Às vezes, para você se encaixar no quadrado do outro, você se quebra inteiro, né? E nesse se quebrar, você adoece. Então, com as exigências do mercado, com a competitividade, muitas pessoas estão se quebrando para manter aquele padrão, para manter a família, para pagar as contas. E aí é um adoecimento silencioso que quando você vê, você está muito adoecido, né? Hum. Então, como ou alargar esse quadrado, ou se respeitar um pouco mais, porque a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar dando conta, né, da nossa vida. E aí, como fazer esse jogo de cintura, né, com a vida, com as necessidades, para que você tenha uma saúde, né, física, mental, emocional, né? Eu acho que esse é o grande jogo ali, o grande nicho que a gente precisa entrar com uma solução, com ajuda, né? Porque está muito sofrido trabalhar hoje em dia, né? É uma Sim, carga horária muito grande, exigência muito grande, com um salário muito pouco. sim, muito legal. Isso adoece. Adorei essa metáfora que você falou do se quebrar para poder terminar ali agradando. Adorei, adorei. Depois vou pensar um pouquinho mais sobre isso, mas adorei essa sua metáfora.
explora bem ela. Ela é uma metáfora Sim, muito poderosa, viu? Nas suas falas, nos seus tratamentos, na palestra, se você quiser também. Adorei. É muito boa é. essa metáfora. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, nem passa muito rápido, né? Parece que Rápido, né? eu falei para você, vai ser muito rápido e quando a gente vê, puf, acabou o tempo. E eu faço a pergunta, Joseli, para todos os palestrantes, faço várias ali de acordo com o conteúdo que a gente vai conversando aqui, o que o palestrante vai colocando. Mas tem uma pergunta que eu faço a todos, que é: por que a Joseli faz o que ela faz todos os dias? Porque eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu acho que o meu maior ganho, né? Meu maior presente é quando eu pego um paciente depois de um tempo, né? Eu vejo a mudança. E isso, para mim, é o meu maior pagamento, sabe? De você ver aquela pessoa entrar quebrada no teu consultório e depois de um tempo é outra pessoa. Eu faço essa linha, sabe, do tempo com ele. Se lembra como você chegou? Se lembra como tá aqui, entendeu? Isso para mim, nossa, gente, isso para mim é o máximo, né? Show. Eu, sinceramente, eu acho que esse é o meu presente, sabe? De valer a pena estar aqui, de valer a pena ter superado todos os obstáculos da minha vida para poder ver isso, vivenciar isso, né? Legal. Vocês acham que, com a expressão corporal que essa moça fez aqui agora, nessa resposta, vocês têm alguma dúvida que ela é apaixonada pelo que ela faz? Vocês têm alguma dúvida, né? Nem precisava ouvir, só a expressão corporal, facial dela já entregou o quão é grandiosa a paixão pelo que ela faz, né? De O ajudar olho brilha, pessoas. né? E com certeza, muito bom. Maria Joseli, estamos chegando então aqui ao nosso final deste podcast. Eu sou muito grato a você, né, tanto pelo convite que você terminou aceitando quando a gente fez aquela entrevista e enfim, né? E logo depois, né, você ainda ficou ali na dúvida se não vinha, mas por outras situações, e depois você falou, não, eu vou, estou junto com isso daqui, e logo no início aqui você terminou falando que isso terminou trazendo uma outra Sim, possibilidade para você. E somos honrados por fazer parte desse momento, então, dessa coisa nova para você na sua vida. Então, para a gente é uma honra você permitir que a gente obrigada. esteja nessa jornada junto com você. Fala qual é seu Instagram e por que que as pessoas precisam assistir sua palestra na próxima semana e dê o seu até logo a quem está aqui te assistindo agora. Meu Instagram é Maria Joseli Soares, né? Eu acho que não só a minha palestra, mas todas as outras palestras que vai ser nesse congresso, eu acho que vai ajudar a impactar muito a vida de todos nós, não só de quem está assistindo, mas dos palestrantes também. É muito conhecimento, é muito conteúdo que vai te ajudar em alguma área da sua vida, sabe? Então, eu acho que esse conjunto, essa equipe toda, né, tá aqui se preparando para, eu acho que causar muito impacto, né, muito, né, e trazer você um pouco para uma vida melhor, né, para uma percepção de vida melhor, né? Então, vou estar muito feliz, né, com todos vocês lá na minha palestra, me assistindo, vou assistir as outras também, espero que vocês assistam todas que puderem, né? E a gente vai estar lá do dia 26 ao dia 30, né, esperando vocês e partilhando com vocês conhecimento, né, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, vai ser muito bom. Estou muito ansiosa para que tudo isso seja maravilhoso. Legal. E é uma ansiedade boa. Essa é aquela coisa de É, chegar para acontecer sim, logo, né? E vai ser muito bom, sim. com certeza. Então, meus queridos, minhas queridas, chegamos ao final desse podcast com Maria Joseli, nossa psicóloga, uma das nossas psicólogas e terapeutas deste primeiro congresso Impulser Conference. E se você gostou desse podcast, dá o seu ok aqui, deixa o seu comentário. Aqui embaixo você vai encontrar um link para que você possa adquirir o seu ingresso VIP para todas as palestras durante um ano e vários outros bônus que estão aqui descritos. Não vou falar aqui porque senão a gente vai ficar o dia inteiro. Mas aqui embaixo na descrição você vai encontrar tudo que você vai ter direito e você vai receber quando você adquirir o seu ingresso VIP. Então ficamos por aqui. Eu, Fontaine, sou muito grato a cada um de vocês, especialmente a você, Maria Joseli,
pelo seu tempo, pelo seu cuidado aqui com a gente nesse momento que você, né, trouxe esse zelo, esse cuidado também nas suas palavras, nas suas colocações. Um beijo bem grande a todos vocês, fiquem bem e até o próximo podcast e também lá no nosso congresso na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso, transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.